À medida que o Mundial ia crescendo, apareciam mais seleções interessadas em jogar esta competição global, abrindo a porta a alguns comportamentos, digamos assim, exóticos. Depois de terem sido impedidos de alinhar em 1930 por causa de uma tempestade que os fez perder o barco, os egípcios estiveram na edição de 1934, onde se tornaram a primeira nação vinda de África a alinhar no Mundial. Qualificaram-se derrotando a asiática Palestina, mas caíram à primeira face à Hungria. Da América do Norte, em 1930, já tinham chegado os Estados Unidos, que com uma equipa cheia de escoceses assimilados, atingiram a meia-final. Os Yankees repetiram a presença em 1934, altura em que já tiveram de ultrapassar o México para se apurarem, mas perderam força e caíram logo à primeira ronda face à Itália. E em 1938 já nem se apresentaram, o que forçou a única seleção da América Central, Cuba, a entrar na zona sul-americana de qualificação. A tarefa dos cubanos, no entanto, acabou por se afigurar fácil, face à desistência de todos os países sul-americanos, à exceção do Brasil. O Uruguai manteve a ideia de não perder face e, tendo sido campeão em 1930, continuou a considerar-se como tal até revalidar o título em 1950, porque não foi derrotado nem em 34, nem em 38. Pudera, se não jogou. E a Argentina, que se candidatara a organizar o Mundial de 1938, tentando desde logo instituir a ideia da rotatividade entre continentes, recusou inscrever-se quando viu que a prova voltaria a ser na Europa. Os cubanos seguiram assim para a fase final do Mundial sem terem de jogar uma única partida de qualificação. Lá chegados, começaram por empatar a 3 bolas com a Roménia, num jogo onde se destacou o elástico guarda-redes Carvajales, autor de várias defesas consideradas impossíveis. Destacou-se tanto que foi convidado pela Rádio Nacional para comentar o jogo de desempate, dessa forma sendo forçado a ceder as redes a Aira, nos 2-1 com que a equipa cubana se qualificou para os quartos de final e que ele adivinhou. Aí, no entanto, outra vez com Carvajales entre os postes, Cuba foi atropelada pela Suécia, que lhe ganhou por 8-0. O Mundial de 38 foi, no entanto, o palco para a estreia da Ásia na competição, pois lá esteve a seleção das Índias Holandesas, correspondente ao território que hoje é a Indonésia. Ainda uma colónia dos Países Baixos, que também estiveram no Mundial, a Indonésia passou nos anos da Segunda Grande Guerra para as mãos do Japão, precisamente o país que ultrapassou, sem jogar, por desistência, na qualificação. Só viria a tornar-se independente em 1945, com a derrota japonesa na guerra, mas nunca mais voltou a um Mundial. A presença no Mundial de 38, abreviada por uma derrota por 6-0 com a Hungria logo no primeiro jogo, serviu desde logo de batalha de influência entre as duas federações. A dos jogadores locais e a de holandeses. Saíram vencedores os locais, melhores jogadores, que viram na ocasião uma forma de lutar pela independência. 9 dos 11 jogadores utilizados no desafio com a Hungria eram de facto asiáticos, sendo o 11 completado com os neerlandeses Zanels e Zomers. Mas foi depois da Segunda Grande Guerra que o Mundial se globalizou verdadeiramente. Em 1950, no Brasil, não houve equipas africanas, mas deveríamos ter tido a presença da Índia, que se apurou na qualificação asiática, mais uma vez, por desistência do outro participante, a Birmânia. Só que os indianos acabaram por renunciar. Razão? Não há uma oficial, mas há quem aponte como justificação o facto de a FIFA ter proibido que os jogadores se apresentassem descalços ou apenas de meias, como tinham feito nos Jogos Olímpicos de 1948. A Índia, no entanto, não foi a única desistente de última hora no Mundial de 50. Também a Escócia se recusou a comparecer, mas esta por uma questão de orgulho. É que, pela primeira vez, as nações britânicas acederam a entrar em jogo contra os, digamos assim, plebeus, pondo em jogo a supremacia histórica no futebol mundial. Foi então decidido que o Home Championship, torneio anual entre Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte, daria 2 vagas para o Mundial. Os ingleses ganharam e apuraram-se. Os escoceses ficaram em segundo lugar e acharam que não eram dignos de fazer a viagem, pelo que o Mundial se jogou com 13 seleções apenas. A Áustria e a Turquia desistiram ambas antes do play-off final, tendo a França aceite e depois recusado substituí-las também. Mas até o comportamento inglês acabou por se revelar estranho. A estreia dos inventores do jogo no Mundial aconteceu a 25 de junho de 1950 e foi saldada por uma vitória por 2-0 sobre o Chile em Porto Alegre. 4 dias depois, o segundo jogo oporia os ingleses a uma equipa de amadores dos Estados Unidos, treinada por um escocês, Bill Jeffrey, e capitaneada em campo por outro, Eddie McIlvany.
Mesmo tendo Walter Winterbottom, o treinador inglês, sido demovido de rodar a equipa para um jogo decisivo, que seria com a Espanha a 2 de julho, os ingleses acabaram por perder por 1-0. Em Inglaterra, os jornais não queriam acreditar no que viam nos telex das agências noticiosas. Um deles achou que o 0-1 seria um erro, que lá faltava um algarismo, e noticiou antes a vitória inglesa por 10-1. Não foi isso que aconteceu, porém. Perdendo também com a Espanha, na estreia do mítico Stanley Matthews em Mundiais, a Inglaterra ficou-se pela primeira fase. E essa não seria a última surpresa deste Mundial. Mas disso falaremos amanhã, quando o Mundial voltar ao bar.